Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui para uma aula virtual de Química, né, para a turma do primeiro dando sequência aos assuntos que a gente revisou a partir do que vocês viram com o outro professor, para a gente dar continuidade ao plano de aula do primeiro ano em Química, tá ok? Mas antes da gente ir para a aula, né, o assunto da aula, vamos lembrar, como sempre, né, quem não se inscreveu ainda no canal da escola, se inscreve no canal da escola, curte os vídeos, que é uma maneira de você prestigiar, né, além do principal, que é estudar, fazer anotações, tirar dúvidas, o trabalho dos professores em preparar essas aulas para vocês, tá ok? Então, na sequência de assuntos, a gente vai dar início ao estudo da tabela periódica, que antes de qualquer coisa não é um bicho, né, de sete cabeças, não é um problema, né, a ser encarado, desde que a gente compreenda que ela não precisa ser decorada, né? Nem o químico, né, como é o caso da professora de vocês, e químicos que trabalham com informações e materiais diariamente, seja dando aula, seja trabalhando na indústria, precisa decorar a tabela periódica. O que a gente precisa saber é utilizar a tabela periódica. E vamos aqui atentar que a tabela periódica é uma sequência de assuntos onde a gente sabe que no primeiro ano a química basicamente vai estudar no que todos os materiais, né, são formados. Portanto, se a gente já tem a consciência, já tem o entendimento de que todos os materiais são formados por uma partícula em comum, que é o átomo, e esse átomo, né, ele é representado pelo que a gente chama de elemento químico. Então, a tabela periódica, ela nada mais é do que uma representação organizada, ou seja, uma forma de organização, né, dos elementos químicos dos diferentes átomos que foram sendo descobertos ao longo da história da química, tá certo? Então, a gente vai resgatar um pouco daqui da história, brevemente, como começou isso. Basicamente, dois cientistas, né, claro que não são sempre apenas um ou outro, são vários cientistas numa mesma era que vão se ajudando nas suas descobertas. Eles foram, mas nesse caso a tabela periódica, né, historicamente, dois nomes se destacam. A começar, um cara chamado Moseley, né, que inicialmente começou a organizar os primeiros átomos descobertos, no que ele chamou de tabela, né, de elementos, né, que viria a ser a tabela periódica moderna, em função das massas atômicas. Vamos lembrar aqui o que é massa atômica. A massa atômica é o que está dentro do núcleo do átomo, que é onde estão os prótons e os nêutrons. E em volta do núcleo estão os elétrons, né? Moseley, ele começou essa organização com os primeiros elementos que iam sendo descobertos em função da massa atômica, e depois veio um cara chamado Mendeleev, né? Tem até algumas histórias curiosas em relação a eles dois, onde o Mendeleev, ele verificou, já tinha informação suficiente, que os elementos, né, eles tinham, à medida que ia aumentando a quantidade de elementos descobertos, eles tinham os seus números atômicos acrescidos em unidades periódicas, né, progressivas. Dessa maneira, foram sendo organizados não mais em função da massa atômica, mas sim do número atômico. Então, esse primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, para a gente aprender a utilizar a tabela periódica. Então, a tabela periódica, ela nada mais é do que um quadro, né, uma tabela importante que reúne todos os elementos descobertos, todos os átomos, então, descobertos até hoje pela ciência, né? O que eu preciso saber, então? Que a gente tem o que a gente chama de linhas horizontais, né, que são as linhas aqui, ó, horizontais, a gente chama de períodos, tá certo? Os períodos. Daí o nome periódicos, porque a gente vai ver que nos períodos, o que acontece? Os números atômicos, eles vão aumentando de um a um, né? 1, 2, 3, 4. Então, na tabela periódica, vai ser sempre o númerozinho menor. Sempre vai ver, geralmente, nas edições dos livros, tem um número maior e um número menor. Independente de ser em cima ou embaixo, sempre vai ser o número menor. É o número atômico. O número atômico é o número de prótons. E nós temos as linhas verticais.
né? As linhas verticais são os grupos ou famílias, tá certo? Como todo grupo e família, né? Então, as linhas horizontais são os períodos e as linhas horizontais, aliás, verticais, são chamados grupos ou famílias. Então, nas linhas horizontais, verticais, se a gente tem grupos ou famílias, a gente está reunindo o quê? Elementos que têm características em comum, como são os membros de uma família, mesmo que sejam diferentes, né, no modo geral. Eles têm características em comum. O que a gente tem aqui, então, em cada coluna, é o que a gente chama de famílias que vão se reunir em função dessas características similares, com exceção do hidrogênio. O hidrogênio, ele é o único elemento que, apesar de estar aqui numa coluna, né, ele reúne características em comum de vários outros elementos. Então, com isso, a gente tem a se destacar que, aproveitando que a tabelinha que está aqui é uma tabela em, né, cores, né, a gente vai ver aqui na legenda ó, que a gente tem nomes diferentes para diferentes famílias. O que a gente observa? Que aqui a gente tem, na grande maioria dos elementos que compõem a Terra, os metais. Então, em grandes grupos, basicamente a gente pode dizer que a gente tem o hidrogênio, né, que é um elemento à parte, porque ele não faz parte de um elemento específico, né? Então, na maioria dos elementos que já foram descobertos até hoje pela ciência, a gente tem o hidrogênio. A grande maioria são de metais, né? De não metais, né? E os chamados gases nobres. Esses são os grandes, né? Tirando aí o hidrogênio, que é um só, os grandes grupos, digamos assim. Dentro desses grandes grupos, né, a gente tem algumas divisões. Quais são elas? No caso dos metais, a gente tem os metais alcalinos, né, que está em vermelho aí, os metais alcalinos terrosos, que está em laranjinha, né, que é a segunda coluna, da esquerda para a direita, e os metais de transição. Nós temos os chamados ainda semimetais, né, que reúnem características tanto de metais como de não metais, que esses são esses verdinhos, né, aqui. Esses verdinhos mais escuros. E a gente tem os não metais, né, que são os calcogênios, os halogênios, né? A gente tem a série chamada de lantanídeos e actinídeos, que são elementos que foram sintetizados artificialmente, especialmente pelo homem, né, pela ciência. E aqui na última coluna, da esquerda para a direita, a coluna 18, os gases nobres. Então, a tabela periódica, basicamente, o que eu tenho que tirar dela? Como saber porque que ela está se organizando aí em função de colunas e períodos. Colunas são as linhas verticais, ou famílias, né, grupos, famílias ou colunas, e períodos as linhas horizontais. Que há um número crescente de número atômico, da esquerda para a direita. Então, o número atômico sempre vai ser um númerozinho menor. Esse número aqui de cima, das colunas, é o número da família, ou o grupo, né, grupo 1, grupo 2, né, até chegar no 18. Então, tem 18 famílias, 18 grupos. Antigamente, a gente tinha uma divisão que dividia famílias do grupo A e B, né? Então, poderia se repetir esses números. Hoje, basicamente, a tabela moderna se utiliza apenas o número de 1 a 18. Em cada caixinha dessa, a gente tem informações importantes. Então, que é o nome do elemento, né, na nossa língua. O símbolo do elemento são as iniciais, mas no caso do nome em latim, porque quando foi montada a tabela periódica, o latim era a língua científica que reinava. Hoje em dia é uma língua morta, né? Mas é por isso que a gente vai ter aqui, por exemplo, sódio, né? Aqui, ó. Na, sódio, é porque é nadium, né? Em latim. Então, as iniciais do nome em latim.
Quando a primeira letra se repetia, se diferenciava pela segunda. Então, por isso que tem sódio que começa com N, nitrogênio que começa com N, níquel que começa com N, aí diferencia pela segunda letra. O número atômico, que é um númerozinho menor, que é o número de prótons, e o número de massa, que nessa tabela aqui não vai ter, mas a maioria delas vão ter, que é aquele número maior que às vezes vai vir quebrado. Então, a princípio, é isso que a gente vai comentar sobre a tabela periódica, para não se estender tanto, a gente deixar ainda para conversar mais na aula do Google Meet, tá certo? Então, basicamente, vocês vão revisar a tabela periódica, a história, para a gente começar a se acostumar com a tabela periódica. Vamos fazer exercícios e ver na aula do Google Meet mais coisas para que a gente exercite o uso da tabela periódica para depois estudar as características. Então, vou pedir para exercício até a aula do Google Meet, vocês pesquisarem sobre as características, né, importantes desses grandes grupos, né? Os grandes grupos, no caso, aqui, tirando o hidrogênio, que é o único elemento, né? São os metais, repetindo, os não metais e os gases nobres. Vocês vão fazer um estudo, né, sobre isso, para a gente, na aula, abordar um pouco mais o uso da tabela periódica, que vai ser importante para que a gente possa fazer a AP2, tá bom? Qualquer dúvida, vocês chamem no privado, então a gente não vai correr muito, porque a tabela periódica a gente precisa exercitar em diferentes aplicações de exercício para a gente saber usar, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado. Fiquem bem e até mais. Um abraço.